Como eu me descobri machista? Oi, eu sou o Pipa Nania, sou jornalista e escritor, e aqui nesse canal a gente fala sobre o que os homens sentem, mas nunca dizem. Eu sou autor de Os Homens Não Conhecem o Amor e estou preparando meu próximo livro, Todo Mundo Conhece um Homem Perigoso. Eu passei a refletir conforme o tempo foi passando e a gente vai ganhando experiência sobre como eu poderia ser um homem melhor. E ao escrever o livro Todo Mundo Conhece um Homem Perigoso, eu percebi ao revisitar muitas coisas que passei desde sempre, quanto a gente consegue reproduzir atos, falas, gestos e atitudes machistas, né? E nós não somos criados, vai lá, seja machista, aí machismo, isso tem que ser, tem que fazer. Não, nós somos criados com um discurso de dominação masculina, né? Então é uma coisa muito mais ligada a piadas, cobranças em cima do homem. Tem que ser homem, né? Não pode chorar, engole o choro, churrasco com os mais velhos fazendo piadas com as mulheres, reproduzindo o que eles aprenderam e que historicamente é passado de pai para filho. E isso torna ainda mais complexo ao, ao a gente, ou a forma como a gente tenta sanar o problema do discurso de dominação masculina, o machismo e a misoginia. Eles culminam em feminicídio, né? Eles explodem em coisas muito mais perigosas para as mulheres e para a sociedade. Então, aquela piada que parece inofensiva, aquela insinuação de que a colega de trabalho conseguiu promoção porque se envolveu com o chefe, entre outras coisas que nós reproduzimos, elas parecem inofensivas, mas são muito nocivas. E nós, homens, tornamos elas naturais no nosso dia a dia. A gente acaba reproduzindo, fazendo as mesmas coisas e não percebe, a gente acredita que aquilo não é nada. A gente só acha que é machismo, que é grave, quando é o homem que agrediu a esposa, a namorada, ou quando a gente assiste a notícia de que, infelizmente, mais um caso de feminicídio aconteceu, em que um homem acreditou que era o dono da mulher e foi lá e assassinou ela. E aos poucos eu fui refletindo e percebendo tudo que eu fazia, que eu falava, e principalmente como eu me omitia na presença de outros homens realizando atos machistas. E aí foi quando eu despertei um pouco mais para me policiar e prestar mais atenção em mim, nos meus atos e no respeito para com as mulheres ao meu redor. E no meu livro tem um trecho que eu revisito na época da escola que ele simboliza muito essa pressão por ser homem que acaba fazendo com que a gente tenha que performar um discurso masculino de superioridade sobre as mulheres. E ali perto dos 12 anos, 13 anos, uma menina queria ficar comigo, me beijar, e eu não queria, mas foi uma pressão tão grande no bairro, dos amigos, até dos adultos. E aí, em um momento na escola, eu me deparei com um monte de amigos falando, vai lá, você não é homem e tal, e a própria menina me questionando, ah, você não é homem, você não quer me beijar? E aí eu fui e beijei a menina como um ato de mostrar que eu era homem. Então foi uma coisa bem marcante para mim, assim, como uma das primeiras coisas que eu revisitei e falei, olha aqui, o machismo aparecendo também aqui, né? E aí nos faz refletir como meninos aprendem, né, desde cedo que precisam provar uma masculinidade, o ser homem, né, o que eu chamo de manual invisível do que é ser homem, que alguém em algum momento reproduziu
pelos meus estudos, isso é muito, muito longe da gente historicamente, vem de séculos, vem de Idade da Pedra, passando pelo Neolítico, e é algo bem complicado, eu sei, mas nós homens precisamos nos colocar no lugar de entender a gravidade também dos pequenos atos e da nossa omissão. A nossa omissão também é algo que precisa ser repensado. A gente precisa contrapor o machismo, a misoginia de outros homens, sim. Numa roda de amigos, numa conversa, passando e vendo uma mulher sendo assediada, voltar e questionar e finalizar com aquele ato. Então a gente também precisa ter uma atitude mais prática de também lutar contra não só falando, né? Que eu acredito que falar, conversar sobre é uma obrigação nossa. Somos nós homens que temos que acabar com o machismo, entender, estudar o feminismo, entender a sociedade como ela é hoje e a importância de acabar com principalmente a criação de outros meninos de forma machista com discurso de dominação masculina. Isso é uma responsabilidade de todos nós, homens. O machismo é um problema nosso. Somos nós que temos que resolver esse problema. E o que eu percebo é que muitos homens eles continuam ensinando outros, né, a essa validação. Então, o discurso lá do jovem, peguei três, peguei quatro, você não pega ninguém, coloca em dúvida a masculinidade de um menino, os amigos estão sempre se testando, se provando, com um ar de superioridade sobre as mulheres, como se eles realmente fossem superiores e que as mulheres são apenas objeto. E tudo isso veio sendo revisitado durante a escrita do livro e foi me deixando com o pé no chão sobre como tudo isso se constrói, né? E eu não sou o único. Somos vários, diversos homens que são construídos nesse discurso de dominação masculina e proliferando atos machistas, falas, piadas e achando que, como eu não bato em mulher, eu sou um homem especial, eu não sou machista. Não, existem outros atos que tornam todos nós um pouco mais machistas e a gente precisa rever principalmente isso também. É, também revisitei um momento de relacionamento em que eu tentava reproduzir o perfil do machão que aprendi que tinha que ser daquele jeito. E ali aos 18 anos, em uma relação, eu tento reproduzir esse perfil, cobrando a minha companheira na época com o disfarce de cuidado, né? Esse vestido não tá muito curto. Onde você tá? Com quem que você tá? Por que que você não atendeu? Não, eu tô só cuidando. A gente acredita que isso é cuidado, né? É machismo. E a gente foi ensinado a reproduzir isso. E aos poucos eu fui percebendo a gravidade ainda maior e escrevendo eu pude perceber o quanto eu melhorei também, né? Eu acredito muito no poder da minha busca por ajuda relacionado a tudo, não só ao machismo. Quando eu percebo que eu preciso de ajuda, quando eu percebo que eu posso expressar que eu sinto medo, quando eu expresso que eu amo alguém, quando eu expresso que eu tô triste porque ela me deixou, eu percebo que eu também vim num processo de evolução. E isso foi muito importante. E o problema é que muitos homens aprendem é confundir. Quando eu estou escrevendo esse livro, eu percebo que a gente confundia muito o sentimento amor com posse, de que ela é minha, né? Um perigo que acaba culminando no quando ela fala não, eu vou lá e acabo com a vida dela. Então, tudo que começou ali pequeno, né, na piada, no processo ali de é mais homem, menos homem, se não beija, se beija,
Ah, porque vai lá, filhão, pega todas, e culmina sempre numa coisa mais grave, e quem paga é sempre a mulher. E a gente precisa muito refletir sobre isso. E o que mais me fez perceber como o mais me impactou revisitando esses momentos todos ao longo do processo da escrita foi perceber como eu sempre fui omisso. É, durou muito tempo a minha omissão diante de homens machistas, de misoginia. Durou muito tempo o medo de não pertencer ao grupo e por isso compactuar com piadas, com falas, com agressões, de presenciar agressões. Eu conto no livro uma agressão que eu presenciei num campo de futebol e ninguém fez nada, nem eu, inclusive. Como a gente naturalizou, né? Como se fosse uma seita, né? De homens que não contrapõem outros homens, né? Então, refletir sobre isso também foi importante para mim nessa descoberta. E eu realmente percebi na escrita do livro que eu já havia evoluído bastante. E que escrever esse livro na verdade, como parte do problema. Eu sou parte do problema. E eu gostaria que outros homens, meninos, pudessem reconhecer esses pequenos atos machistas e essa omissão e não reproduzissem, melhorassem para que a gente consiga ter uma sociedade melhor para homens e principalmente para mulheres, que são elas que estão morrendo. Então eu acredito muito que falar sobre o machismo e nos reconhecer, quando a gente reconhece que aquilo é um ato machista, a gente também educa. Então é muito importante que a gente siga falando sobre isso eh, de forma taxativa. Isso sim, isso não. Cara, isso aqui que você falou não cabe. Essa piada não tem graça, não é legal, isso é uma ofensa. Presenciar um homem sendo machista com outra mulher e interferir, sim, é importante. Então, parto desse princípio para perceber quanto, quanto eu fui, quanto eu evoluí e como eu posso ajudar a melhorar o problema do machismo e da misoginia. Então, eu acredito muito que foi a minha descoberta foi a, eu tenho 41 anos, lá pelos 30 e poucos anos eu descobri que eu era nocivo e fui melhorando. Eu fiz terapia, busquei ajuda para outras coisas, ansiedade, outros medos, medo de falar em público. Então eu busquei ajudas, eu quebrei esse, vamos chamar de pacto que os homens têm de não falar sobre o que sentem. E ao me conhecer melhor dentro da terapia, eu consegui perceber minhas evoluções, que eu precisava melhorar e como eu posso ser uma ferramenta também de reprodução de coisas que façam bem para a sociedade. Esse é o meu grande objetivo. Eu espero que você também que está vendo esse vídeo perceba se tem algum ato, se tem algo em você que ainda pode ser machismo e que a gente tem um canal aberto aqui para sempre refletir sobre isso e sobre tudo mais que nós sentimos e raramente falamos. Então, se você quiser compartilhar alguma ideia, comenta, deixa nos comentários. Tem as minhas redes sociais aí embaixo para a gente bater um papo. O meu livro Todo Mundo Conhece um Homem Perigoso tem previsão de lançamento em setembro. Ainda está em fase final de revisão, vai para editoração. Eu compartilho tudo lá no meu Instagram, aqui mesmo no YouTube tem bastante vídeo. No meu site você encontra também bastante coisa sobre o meu trabalho de escrita e o meu primeiro livro. Eu espero que a gente se encontre aí
nessa conversa e possa sempre refletir juntos. Curte, comenta bastante, dá aquela força pro início do canal, manda esse vídeo pro seu amigo, pra sua amiga e vamos juntos tentar fazer uma sociedade cada vez melhor.